Alecrim tinha 11 anos. Vivia no Pragal, uma aldeia pequena com apenas 20 casas, uma loja, um tanque público e uma capela. Tinha uma irmã chamada Rosália e um irmão gago chamado Jacinto. A sua família era pobre e, por isso, o Pedro tinha que ajudar a família nos trabalhos do campo. Só depois de jantar é que fazia os TPCs. Caminhava bastante na companhia de Nicolau para chegar à paragem de autocarro que os levava até à escola. Nesse autocarro viajavam outros colegas, entre quais o Luís. O Pedro não gostava dele, pois já se tinham envolvido numa zera-gata, porque o Luís dissera que ele devia estar com os meninos da primária. Contudo, o Luís era popular. Contava anedotas, adivinhas e nunca estava calado. Quando havia testes, aparecia muito bem vestido, com uma gravata e um cinto largo. Tudo para esconder o copianço que usava nos testes. Certo dia, o Pedro e o Nicolau viram numa poça de água uns bichinhos cabeçudos que lhes pareceram peixes. O Pedro sonhava com um dia em que levariam muitos peixes para comerem em casa. Dias depois descobriram que os bichinhos se transformaram em rãs e o Pedro percebeu o tamanho da sua ignorância. Apesar de se esforçar, o Pedro era mau aluno e de vez em quando tinha negativas. Era com muito sacrifício que os pais pagavam o seu material escolar. A vida era difícil, mas ainda assim o Pedro e o Nicolau divertiam-se conversando e correndo pelos campos livremente. Na casa do colega Martinho a vida também era difícil. A sua mãe, que mal sabia ler, mas que fazia contas de cabeça como se tivesse lá uma máquina de calcular, não era para brincadeiras. À noite, obrigava o filho a estudar e controlava o tempo que ele demorava em cada página. Pedro e o Nicolau sonhavam enriquecer e, para isso, começaram a vender à mãe de Martinho legumes. Quando tinham dinheiro suficiente, compraram 4 frações da lotaria de Natal. Mas no dia do sorteio não tiveram sorte e o sonho da riqueza acabou. O pai do Pedro era doente e por isso o Pedro trabalhava cada vez mais. Andava cansado com os músculos doloridos, sempre com as botas molhadas e à noite, quando recolhia as cabras, tinha muito medo que lhe aparecesse um lobo. Preocupava-se porque cada vez tinham menos dinheiro e o pai, que não queria ir ao médico, estava cada dia pior. O Pedro reparou que tanto a mobília como a casa estavam velhas, que a mãe também envelhecera, que tinha os olhos inchados e o cabelo em desalinho, que o pai estava magro e com os dedos roxos e gretados. Às vezes sentia inveja do Luís, pois em casa dele havia festas todas as noites. O pai acabou por ser internado, mas o trabalho em casa continuou. Logo de manhã, o Pedro saía com a gadanha às costas para ir dar de comer ao gado. Cortava erva e lenha, cuidava dos animais, ia à água, etc. Só ia para a escola quando tudo estivesse feito. Depois fazia a longa caminhada até ao autocarro. Pensava na mãe que lavava roupa, cozinhava, tratava do pai, dos irmãos e da casa. Tudo com tão pouco dinheiro. Já tinham vendido os bezerros e o dinheiro a acabar. Que porcaria de vida! Pensava o Pedro. Às vezes sabia-lhe bem chorar. Um dia descobriu que até o Luís chorava. Ultimamente o Luís andava muito calado e triste. Em segredo, contou ao Pedro que o pai começara a chegar a casa cada vez mais tarde, desculpando-se com o serviço no escritório. Que a mãe, professora primária, ficava acordada para servir o jantar ao pai, mas como o Luís era atento, descobriu que ele não jantava nunca em casa. Contou que um dia ele telefonou e depois disso a mãe ficara muito triste e acabara por lhe contar que o pai tinha ido viver com outra mulher. O Luís ficara com muita raiva. Acabavam-se os passeios, piqueniques, etc. Ao Pedro apeteceu dar um abraço ao Luís e dizer-lhe que gostava dele, mas ficou quieto.
Em casa do Pedro não havia discussões. Se o pai levantasse a voz, a mãe dizia: "Olha o exemplo que dás!" Contudo, o Pedro lembrava-se do dia em que o pai andava a resmungar, a mãe não respondia, e às tantas o pai deu um valente murro na mesa e atirou com a malga da sopa contra a base da lareira. A malga partiu-se. A mãe não disse nada, mas abriu a porta da cozinha e saiu. O tempo foi passando e ela não voltava. Ficaram todos em silêncio, exceto o Jacinto que gritava. Lá fora chovia imenso. Algumas horas depois, o pai, muito cansado e assustado, resolveu sair com o Pedro para procurar. Correram a aldeia toda e parte da serra. Quando não sabiam onde mais a procurar, regressaram tristes a casa. O Pedro chorava baixinho, molhados, cansados e arranhados. Entraram em casa e, para sua surpresa, encontraram a mãe a lavar a louça e a cantarolar como se nada tivesse acontecido. O pai disse que estava um grande temporal e ela concordou, explicando que felizmente tinha conseguido apanhar a roupa toda antes desta se molhar. O Pedro foi deitar-se e fartou-se de rir. Um dia foi visitar o pai ao hospital. Queria dizer-lhe que o amava muito. Queria dar-lhe um abraço apertado, falar-lhe das saudades, mas ficou especado ao olhar tantos doentes. O pai perguntava tudo e a mãe falava pelos cotovelos. Quando o ano letivo estava quase a terminar, o Nicolau explicou que não continuaria a estudar, que iria para a casa do seu irmão, em Vila Nova de Gaia, para trabalhar num café. Estava entusiasmado. O Luís também tinha novidades. Conhecera a nova mulher do pai e contou ao Pedro que se esforçava por se dar bem com ela. Pelo menos agora o pai andava mais feliz. Tinham acabado as discussões, os amores, o bater de portas. A mãe encheu-o de mimos, mas apesar disso, o Luís ainda sonhava ver os pais juntos e felizes. O pai do Pedro foi operado. A mãe, atarantada, saiu à pressa. O Pedro perguntou à vizinha porque a mãe estava assim e ela disse-lhe que deviam estar preparados para tudo. Que frase tão estúpida, pensou o Pedro. Mas o pai morreu, a vida teve de continuar. As aulas acabaram. O Nicolau passou por um triz, mas o Luís e muitos alunos reprovaram. Dizia-se que a culpa era deles, que não estudavam o suficiente. Mas o Pedro tinha dúvidas disso. Achava que há professores que não têm jeito para ensinar. Dizem que uma coisa é azul, mas não explicam com palavras simples. Por que a coisa é azul? Uma manhã o Nicolau apareceu. Vinha despedir-se, partiria em breve. Ao fim do dia, o Nicolau disse a frase de costume. Adeusinho e boas festas. E virou as costas. Que vontade teve o Pedro de ir com ele! Não levou muito tempo até receber carta do Nicolau, que tratava o Pedro por alecrim aos molhos. Contou que a casa do irmão era antiga, que se ouvia tudo da casa dos vizinhos, que quando começou a trabalhar foi para o quintal lavar garrafas em vez de ir atender o público, que estava decepcionado, mas que agarrou ao trabalho. Confessou ter saudades até das cabras. O Pedro contou-lhe que, embora tivesse passado para o 7º ano, procurava trabalho, que talvez viesse a ser trolha e que o Luís lhe escrevera de Espinho, onde passava férias. Um dia, o Pedro viu o cavaquinho do pai com as cordas partidas. Decidiu ir à casa do ferreiro, pedir-lhe que as consertasse. O ferreiro propôs-lhe um acordo. Arranjava e afinava um instrumento, dava-lhe de comer, mas em troca o Pedro tinha que o ajudar na oficina. Quando tivessem que descansar um pouco, aprendia a tocar cavaquinho. Teria que dormir em casa da mãe. O Pedro aceitou logo e foi assim que se tornou aprendiz do ferreiro.